Fala, seus apaixonados pelo maior de Minas, como é que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje só vai deixar o like quem é bicampeão da Copa Libertadores. Todo mundo sabe que em Minas Gerais só existe um bicampeão, mas caso você de casa seja do time sem bi que tomou de 6 e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja muito bem-vindo. O presidente, galera, ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com falando de um possível retorno de 2 jogadores. Eu quero saber de vocês se vocês aprovam ou não o retorno de um desses jogadores ou os 2 jogadores. Primeiro, em entrevista ao Globoesporte.com, o presidente Sérgio Santos Rodrigues informou que Dedé e Dodô podem voltar a vestir a camisa cruzeirense. O primeiro, que ainda se recupera de uma grave lesão, tem uma boa relação com a atual diretoria, bem como os seus representantes. Tudo depende da vontade do medalhão em permanecer na Toca da Raposa nesta temporada. É o seguinte, claro que vai ter uma boa relação com a diretoria, já que Dedé reduziu seu salário em 78% em relação ao ano passado, o que foi ele mesmo admitiu, porque o Ocimar Bolicenho trouxe para a imprensa que o Dedé não teria aceitado a diminuição do salário e que era mentira. O Dedé foi na imprensa e falou: eu reduzi o meu salário em 78%. Agora eu quero saber da parte de vocês. Na parte dentro de campo, vocês acham que vale a pena trazer o Dedé de volta? Vamos supor que o Dedé hoje está 100% recuperado, está jogando pelo Cruzeiro. O que garante que o Dedé daqui a um mês não vai se machucar de novo, vai ficar mais 5 meses parado e o Cruzeiro vai continuar pagando seu salário? Quero saber de vocês. Vocês aprovam ou não um possível retorno do Dedé? Palavras do presidente. Estamos buscando a melhor solução, entendendo o prazo para o retorno, como ele está, qual o desejo do atleta, tudo conta nessa hora. Ele ficar ou sair, o caminho que a gente busca vai ser o consenso, porque a relação é muito boa. Foi mais nesse sentido de poder começar a conversa sobre o futuro dele, saber como está, ouvir deles, porque se o jogador não quiser ficar, não adianta brigar com isso. Vamos esperar para ver, explicou o presidente do Cruzeiro. Agora, sobre a relação do lateral esquerdo Dodô, o presidente Sérgio Rodrigues disse que a situação pode mudar e não há nada descartado. Não vão se iludir por essa declaração do presidente. De 100%, 80% que o Dodô não volta. Por enquanto, o Dodô só não está de 100% descartado porque nenhum time mostrou interesse em contar com o futebol do Dodô. Vai lembrar, ele não é barato. Ele é um excelente lateral, tanto que já foi eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro há pouco tempo atrás, não tem mais de 2 ou 3 anos. Isso, o Dodô pode sim acontecer? Pode, mas só tem 20% de chance. Palavras do presidente do Cruzeiro. Sem novidade ainda. Descartado nunca está 100%, porque eu sempre falo, ainda mais sendo no jurídico, que qualquer ação que estiver em curso, eu vou trabalhar pelo acordo. Então, a gente conversa, mas não tem muita novidade em relação ao que estava antes. Concluiu o presidente falando que gostaria... Claro, se o Dodô voltasse hoje para o Cruzeiro, seria titular absoluto. O cara comparado ao João Lucas, que está lá, o Marcelo Hermes ou o Patrick Bray, o Dodô deita e rola na titularidade do Cruzeiro. Claro que o Patrick Bray pode sim dar certo, o Marcelo Hermes está treinando bem, pode ficar com o elenco. O João Lucas eu espero realmente que saia, não venha aqui defender o João Lucas na minha frente, porque não dá o João Lucas. E, claro, se perguntassem para mim, gostaria do Dodô voltasse? Claro que eu gostaria, é um excelente lateral. Mas e as possibilidades? Muito baixa nesse exato momento. Como de costume, o Jorge Nicola faz diversas lives e dessa vez não foi diferente. Ontem, o convidado da vez foi Rubens Menin. Para quem não conhece, o Rubens Menin é o presidente da Arena MRV, ou melhor, da MRV, o grande patrocinador do Atlético Mineiro, o cara que tá salvando o Atlético, tá bancando o Sampaoli e tal, é o cara do dinheiro. É igual a Crefisa no Palmeiras. E questionado pelo Nicola, o Nicola que não perde uma, perguntou se a MRV patrocinaria o rival Cruzeiro. O Menin não perdeu a chance de provocar o rival e descartou a possibilidade de estampar sua marca no uniforme da Raposa. Palavras dele: eu descarto patrocinar o Cruzeiro hoje. Quando eu nasci, o adversário do Atlético era o América e depois foi o Flamengo e disparou ele, ou seja, como se o Cruzeiro nunca tivesse sido rival do Atlético. Finalmente a gente concordou em alguma coisa.
cruzeirense e atleticano, porque em Minas Gerais o Cruzeiro não tem rival. O Menin pode gastar milhões, bilhões com o Atlético, ele vai descobrir que em Minas Gerais quem é que vai ganhar um bicampeonato, ou quem tem bicampeonato é só o Cruzeiro. Talvez ele demore a raciocinar isso aí, mas eu tenho certeza que a ficha dele vai cair. Em Minas Gerais, bicampeonato não é conhecido pelo lado de lá, só do lado de cá. Nação, o goleiro Fábio do Cruzeiro, ele deu uma entrevista muito bacana para o Bolívia Talk Show lá do Desimpedidos e foram perguntados diversos pontos. Eu separei os mais interessantes para vocês, que foi que ele falou que pede ajuda divina, ou seja, ajuda de Deus, para escolher o lado na hora das cobranças, além de ter tentado também converter o atacante Sassá. Isso é maravilhoso, imagina o Sassá convertido. Na mesma entrevista, ele citou um desses exemplos, de não ter ouvido a orientação divina ao que aconteceu na vitória por 2-1 sobre o Corinthians na decisão da Copa do Brasil de 2018. Palavras de Fábio: Deus fala de várias formas, me mostra às vezes no trajeto do atleta, na forma que ele vai correr para a bola. Vou te falar qual foi o jogo, que ele não escutou a orientação divina. Foi a final de 2018 contra o Corinthians, do Jadson. Você pode reparar no lance que na hora que eu me levanto, já levanto puto comigo mesmo, contou o Fábio, ou seja, Deus falou, vai nesse canto, Fábio falou, então me confirma isso aí, se é esse canto mesmo. Ele não confirmou, Fábio pulou no outro canto e o Jadson bateu no canto que o Senhor falou. Ou seja, isso é maravilhoso, Fábio. Na mesma entrevista, o Fábio ainda comentou sobre sua fé e disse que já tentou converter o ex-companheiro Sassá hoje no Coritiba. Palavras de Fábio. Já, uai, risos, mas ele é de família cristã, a mãe dele é pastora, conhece a Bíblia igual a mãe, a hora dele vai chegar, finalizou o goleiro Fábio falando, a hora do Sassá vai chegar, ou seja, ele tá cravando que um dia o Sassá irá se converter. Isso eu achei maravilhoso. Se vocês não assistirem ainda, foi uma entrevista muito engraçada em diversos pontos. Separei apenas essas aqui. Podem ir lá também no canal do Desimpedidos que vocês vão gostar muito dessa entrevista do goleiro Fábio. Quero saber de vocês quem estava assistindo a live do Cruzeiro. Vale lembrar que na manhã dessa sexta-feira o Cruzeiro transmitiu imagem das atividades realizadas na Toca da Raposa e o treinador Anderson Moreira acabou até entregando a formação titular. Gostei? Me perguntasse se gostei? Alguns pontos sim, outros bem mais ou menos, mas o Anderson tá lá no treinamento, sabe quem é que tá desempenhando melhor. Dessa forma, o esboço da escalação celeste para 2020 tem o goleiro Fábio, nas laterais foi revezado entre o Jean e o Cáceres, na zaga o Léo e o Kaká, na lateral esquerda o João Lucas conseguiu ganhar a vaga do Marcelo Hermes e do Patrick Bray, sendo titular nesse primeiro tempo, o Ariel Cabral foi titular, o Jadson, titularzaço, o Jadson não pode sair desse time, o Maurício titular, o Regis entrou no lugar do Robinho titular, e a minha surpresa, o Angulo. Pelo que eu vi nos treinos do Angulo, ele jogou demais, é um cara muito velocista, ele gosta de partir para cima, gostei muito. E o Marcelo Moreno completando o time. Vale lembrar que para o meio de campo existe a expectativa pela entrada de Henrique, que se recupera após sofrer um acidente de carro. Vamos esperar a situação também do Henrique para ele voltar aos treinos. O Ariel Cabral ou o Henrique? Eu quero saber quem vocês preferem ainda para ser titular. Ariel Cabral, Henrique ou Felipe Machado? O Jadson para mim já é o meu titular. Sobrou uma vaga entre esses três jogadores aí. A Operação FIFA está online, isso mesmo. O Cruzeiro lançou na manhã desta sexta-feira a chamada Operação FIFA, uma iniciativa que permitirá aos torcedores ajudar o clube com qualquer quantia em dinheiro. Segundo a diretoria, o valor arrecadado será totalmente utilizado para quitar débitos de processos que estão na identidade máxima do futebol mundial, a FIFA. Galera, eu irei fazer a minha parte, quero saber aqui de vocês aqui nos comentários se você também vai fazer a sua parte. Claro, não será uma quantia muito expressiva porque eu também não tenho condições, mas sim vou fazer a minha parte. Os torcedores podem doar qualquer quantia a partir de R$1 por meio do site Match Donut. Em uma live no Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues garantiu que 100% do valor doado será repassado ao Cruzeiro, sem taxas da empresa. O clube afirma que irá auditar arrecadações de todos os recursos. É o seguinte, normalmente quando você faz essas doações, a empresa que recebe as doações cobra uma taxa, mas essa empresa é uma parceira do Cruzeiro e retirou suas taxas. Todo o dinheiro que você doar ao Cruzeiro
fazer essa doação, vai direto para o Cruzeiro sem taxas. Ao site oficial do clube, o Sérgio Rodrigues disse que a abertura das doações por meio do site é apenas a primeira etapa da Operação FIFA. Novas ações serão divulgadas em breve. Vale lembrar também que o Cruzeiro ativou há pouco tempo atrás o sócio diamante, que é aquele sócio que tem uma mensalidade por mês de R$1.000. Eu particularmente não tenho essas condições, mas se tivesse, claro que eu pagaria, porque as exclusividades que você tem através desse sócio são espetaculares. São espetaculares. Palavras do presidente. Tenho recebido muito contatos de torcedores querendo ajudar o Cruzeiro. E todos sabem que entre os nossos maiores problemas hoje estão as dívidas da FIFA, que impactam diretamente na vida do clube. Quem puder doar, participe, pois isso será muito importante para o Cruzeiro. A Operação FIFA terá uma primeira fase lançada agora e futuramente vamos divulgar mais ações nas quais os torcedores poderão participar para ajudar o Cruzeiro. Galera, sobre a live de hoje, é claro, ele lançou a Operação FIFA, falou que tem um patrocinador. Tirando isso, não tem nada demais. Pelo menos ele não criou uma grande expectativa no torcedor, como ele já fez em outras vezes. Dessa vez, ele fez do jeito certo, foi lá, gravou a live, foi muito bacana o Cruzeiro ter gravado esse treinamento. Próxima notícia, eu vou abordar um assunto que eu falei no último vídeo. Foi o assunto do Wagner ter se oferecido ao Cruzeiro. Ele deu entrevista, falou que receberia até R$1.000 para jogar no Cruzeiro mensalmente. Aí, claro, respeitei demais a opinião de vocês que aprovam o retorno do Wagner, e eu espero que vocês também respeitem a minha opinião, que não gosto do retorno do Wagner. Vai lembrar que o jogador hoje tem 35 anos, claro, é R$1.000, beleza, é um valor baixo, nem o faxineiro do Cruzeiro recebe tão pouco assim, ele deve receber bem mais do que isso. O Wagner gostaria de vir, ele falou que gostaria de retribuir o que o Cruzeiro já fez pelo Wagner. Beleza, galera, o Wagner hoje é podre de rico, não precisa trabalhar nunca mais na sua vida. E hoje nenhum time da Série A vai querer o Wagner. Ele já tem 35 anos e nenhum bom time que vai disputar para subir também da Série B vai querer o Wagner hoje. Claro, o Wagner teve uma história legalzinha no Cruzeiro, é melhor ele ficar por isso, porque senão ele vai queimar a sua história. Foi assim que aconteceu com o Fred, você se lembra, o Fred tinha uma história linda, fez gols, foi vendido caro. O que aconteceu com o Fred? Quis voltar para o Cruzeiro, queimou sua história no Cruzeiro e hoje ninguém lembra do que o Fred fez no passado, só lembra o que o Fred fez no ano passado, onde detonou o Cruzeiro. Realmente, se vocês gostam do Wagner, aprovariam a vinda do Wagner, beleza, oferece sua proposta pro Wagner, R$1.000, bora ver se ele tá falando sério mesmo, se ele acha que é uma boa ideia, vamos topar no Wagner. Eu particularmente falo, dentro de campo, eu não vejo como o Wagner poderia agregar com o Cruzeiro, não vejo mesmo, a gente precisa de jogadores com mais velocidade, ainda bem que o Anderson Moreira falou, serão exceções de jogadores que virão para o Cruzeiro com mais de 30 anos, são pouquíssimos, nós temos hoje o Léo, o Ariel, o Marcelo Moreno, mas o Wagner hoje, o pessoal que tá pedindo o Wagner é quase o mesmo que tá aprovando também um retorno do Kleber Gladiador ao Cruzeiro. Imagina, você faz um contra-ataque com o Wagner e Kleber Gladiador, você começa esse contra-ataque este ano, vai acabar só ano que vem. Não existe contra-ataque lento, o contra-ataque tem que ser rápido. Tá bom que o Wagner pode sim queimar minha língua caso ele venha? Pode, eu vou ficar muito feliz por ele queimar a minha língua, porque o Wagner sim já foi um grande jogador, mas tem anos e anos que ele não joga em alto nível. Mas galera, respeito demais a opinião de vocês e também espero que vocês respeitem a minha, beleza? E galera, gostaram do vídeo de hoje? Deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos, já vou falando. E espero vocês no próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. Um grande abraço!